Desde os 4 para 5 anos de idade, nasci em São Paulo, eu brincava, eu pensava em uma coisa só, ser médico. Aos 10, 11 anos de idade, aconteceu que eu tive um problema de saúde. Eu fui examinado por vários doutores que examinavam a gente naquela época e eu falei, poxa vida, eu gostaria de ser médico. Aos 17, 18 anos, quando eu fui examinado por vários outros especialistas para ver as cicatrizes da minha doença dos 10, 11 anos, eram vários doutores. E eu, mais uma vez, falei, gostaria e quero ser médico. Então você vê, da minha vida, dos 3, 4 anos de idade até o vestibular, eu só pensava numa coisa, ser médico. Na Faculdade de Medicina de Sorocaba, da PUC de São Paulo. Fiz o curso de medicina e naquela época, o que nós chamamos de internato médico não era obrigatório. Mas eu conheci o internato médico na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas. Então, apesar de já formado médico, eu fiz um concurso para voltar para o 6º ano para fazer o internato médico na Universidade de São Paulo. Fiz o internato médico e após o internato, eu ia fazer cirurgia, fiz uma prova para passar lá no Hospital das Clínicas mesmo, para cirurgia geral e cirurgia de tórax. Então, foi uma fase difícil, tá certo? Muito trabalho, e nessa época, no final do 6º ano, no começo do internato, eu casei com a doutora Zuleika, que já era médica formada, né? Nós tínhamos estudado juntos no Colégio Bandeirantes desde o científico, como era chamado na época. Namoramos durante o nosso curso médico e casei quando eu estava acabando o 6º ano. Apesar de casar, trabalhávamos bastante, os dois, né? E foi muito importante a gente ter feito toda essa formação médica para que a gente pudesse ser um profissional melhor, mais bem capacitado. E aconteceu, no final de 1970, um convite para nós virmos para Londrina, na então recém-fundada Faculdade de Medicina do Norte do Paraná. Resolvemos vir conhecer Londrina em setembro, outubro de 70, e foi uma surpresa muito agradável. Londrina já era uma cidade grande, com 220 mil habitantes. O centro de Londrina já vários prédios, muitos prédios, e foi uma surpresa muito agradável, tendo um sanatório de tuberculose, que era a minha área, que estava formado já há 3, 4 anos, e resolvemos fazer o concurso para cá. Passamos ela na pediatria, na cirurgia torácica, e viemos para Londrina, tá certo? No começo de 71, para ser professores, junto com o Dr. Luiz Carlos Jolás na cirurgia torácica, e a doutora Zuleika na pediatria, junto com mais outros pediatras, para nós darmos curso para a primeira turma da Faculdade de Medicina daqui, que formaram em 72. Isso foi muito importante, porque além da nossa capacitação boa no Hospital das Clínicas, também a experiência que nós fomos tendo aqui, junto com os alunos, junto com a realidade de Londrina, foi importante para o crescimento profissional de todos nós, médicos recém-formados. A faixa etária nossa, que chegou naquela época para ser professor, era em torno de 30 anos de idade. Éramos jovens, vários alunos eram mais velhos que nós. Foi uma experiência interessante e que a gente foi crescendo junto com os próprios alunos, aproveitando as oportunidades que Londrina estava nos dando para crescer e principalmente para a gente tornar a Faculdade de Medicina de Londrina uma boa faculdade de medicina, que eu acho que o grupo todo que veio de fora, de São Paulo, Ribeirão Preto, Curitiba, ajudou a formar uma boa faculdade de medicina. Na década de 70, nós estávamos muito tranquilos, sendo professores aqui, uma série de atividades com capacitação, com as nossas teses de doutoramento, um número enorme de teses dos recém-chegados professores, quando se começou uma atuação
Dentro da universidade, já como universidade, né, que a partir de outubro de 71, reconhecida como Universidade Estadual de Londrina, uma inversão em relação à democracia que se pensava e uma situação mais politizada dentro da universidade, onde as regras da universidade não mostravam direito à democracia dos departamentos, dos professores, dos alunos. Nessa época, a gente teve uma atuação, além de professor e médico, também uma atuação política, quando nós ajudamos a fundar o Sindiprol, a Associação de Docentes do Hospital Universitário, quando 5 professores foram mandados embora, sem causa justa. Depois, aumentamos para a ADUEL, Associação de Docentes da Universidade inteira, e nós tivemos uma atuação política muito importante, tá certo? Nessa fase. Eu fui presidente da ADHUEL e da ADUEL, além de representantes de professores adjuntos nos conselhos superiores da universidade. Então, além da fase de ser professor, de ser médico, também tive uma atuação política grande. Quando chegou em 87, 88, eu resolvi parar com essa ação política e conversei com a doutora Zuleika, minha esposa, para nós fazermos uma capacitação, uma especialização fora do Brasil, chamado pós-doutorado. E resolvemos ir para Londres, na Inglaterra, no serviço dela de saúde pública e no hospital específico de cirurgia torácica. Levamos os filhos e fomos morar na Inglaterra durante 1 ano e meio. Nos capacitarmos, fazemos um serviço bom, publicações internacionais, porque nós queríamos abandonar a parte política e voltasse só o que nós éramos, professores e médicos. Para surpresa nossa, ao retornarmos a Londrina, em maio, junho de 89, nós fomos surpresos no aeroporto com um número grande de pessoas lançando o nosso nome à candidatura a reitor. Uma surpresa total. Aí tivemos que conversar muito com pessoas, comigo mesmo, com a família, se era esse o caminho ou não. E me convenceram, e por tudo que nós tínhamos lutado antes, por que não tentar ser reitor e fazer aquilo que a gente lutou? Foi um argumento difícil de negar e aceitei ir para uma campanha. Fizemos a campanha, ganhamos a eleição e durante 4 anos foi uma experiência muito rica, tanto administrativa, como política, como acadêmica, como social. Porque era uma relação muito intensa com a sociedade aqui do Norte do Paraná, com a parte governamental, tanto estadual quanto federal. A parte acadêmica, nós mantivemos um relacionamento grande com os estudantes, com os professores, e também tentar mostrar que a UEL era uma universidade já tendendo a ser adulta e com potencial grande de crescer cada vez mais. Essa foi a nossa luta, pensando sempre melhorar o nome da UEL, levantar cada vez mais o nome da nossa cidade e, ao terminar o mandato, voltar para a sala de aula. O importante sempre que nós sentíamos é ser professor, mas principalmente ser médico. Um recado para os mais jovens: a humanização da medicina, conversar com o paciente, conversar com a família, examinar o paciente, usar o estetoscópio, usar o aparelho de pressão, não só pedir exames. Nós achamos que é uma certa inversão hoje. O médico fala pouco com o paciente, fala pouco com a família. Eu acho que no nosso modo de ver, e eu faço isso até hoje, eu continuo em atividade, é conversar, examinar e ter humanismo junto a pessoas carentes. Esse é o nosso, vamos dizer, legado. Os mais jovens, tá certo? Não esqueçam disso. A Associação Médica de Londrina nasceu comigo, em 1941. Ela tem a mesma idade que eu tenho. Quando chegamos em Londrina, tá certo? E ao participar da cidade, uma das primeiras coisas foi se associar
em 1971, a Associação Médica de Londrina, depois a Associação Médica de Londrina, ou as entidades médicas, numa parte muito alta, importante para o profissional, para que o profissional tenha algum local aonde discutir a sua profissão e a sociedade representar, a associação representar a gente junto à sociedade, junto à parte administrativa, junto aos governos, tá certo? Importante que seja a nossa grande retaguarda, as nossas entidades representativas. Eu acho importantíssimo ter essa representatividade sempre num alto posto, uma alta situação política, econômica e social. A parte de você se associar, de você participar de um grupo profissional, de você discutir no grupo profissional, pertencer, é mais importante não deixarmos de ter o nosso contato pessoal, profissional e associativo. O jovem, venha para nós, venha ficar com a gente dentro das nossas entidades. É importante dentro da nossa profissão, na relação profissão-ser humano. Uma coisa que eu nunca pensei, eu nunca fiz pensando nisso, nunca imaginei as homenagens que nós temos recebido. É uma situação, vamos dizer, constrangedora de falar de mim mesmo, mas com várias homenagens sempre muito surpreendentes para mim. A gente fica feliz de ser lembrado e ao mesmo tempo nós nos perguntamos, eu mereço isso? Todas as homenagens são importantes. Talvez a homenagem que mais me tocou, entre várias homenagens, foi quando eu recebi há 2 anos um telefone às 10h30 da manhã de uma professora da UEL, falou, olha, você foi aqui homenageado e tido como professor emérito da UEL, um dos primeiros médicos da história da UEL a ser professor emérito. Por que essa emoção e por que essa importância? Porque mostra que aquilo que nós tivemos de 1971 até 2011 na relação professor-aluno, professor com professor, professor com funcionário, valeu a pena o trabalho que a gente teve. Que nós gostamos desse relacionamento com eles, pelo jeito houve uma resposta boa do outro lado. Eu não tenho dúvida que essa talvez seja a homenagem que mais me tocou, mais me sensibilizou, dentre outras homenagens importantes, como essa de agora, que inesperada, nem sabia. Óbvio que um abraço de um ex-aluno, um abraço é tão importante quanto a todas essas homenagens. Essa homenagem agora também me sensibilizou muito, porque eu estou com uma idade avançada, estou diminuindo a minha atividade médica, apesar que ainda estou em atividade quase normal, estou clinicando, estou operando ainda, tá certo? E foi uma homenagem que também me sensibilizou, falei, poxa vida, como é que vão lembrar de mim nessa idade, tá certo? Ainda nessa posição. Só tenho que agradecer a tudo que aconteceu na minha vida, a tudo que vem participando junto comigo da minha vida, principalmente a minha família. A doutora Zuleika, a doutora Márcia Thomson, o doutor André Thomson, a Bia, o meu segundo neto, estudante de medicina, as 2 outras netas, a Marina e a Maria Clara, que me ajudam, tá certo? A poder ter forças para continuar esse ciclo de vida. E essa homenagem vai coroar, tá certo? Uma coisa surpreendente, muito emocionante para mim mesmo, tá certo? Só tenho que agradecer.